Então, gente, é bem importante que vocês prestem bastante atenção, façam as anotações necessárias, tá? A partir da semana que vem, a professora Camila vai retomar as aulas com vocês. A gente está organizando algumas formas de fazer atividades ao longo das aulas, como se fosse aula presencial mesmo. Então, é bem importante que vocês tenham esse conteúdo em dia. Na aula de ontem, vocês têm uma pergunta que é uma atividade de pesquisa, tragam ela pronta para a aula que vem, tenham ela pronta, né? Não precisa entregar, mas é importante que vocês tenham ela respondida, tá bom? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre transferência de calor. Essas operações com transferência de calor, elas seguem na mesma linha que nós estávamos estudando sobre a conservação dos alimentos, né? E vocês estudaram sobre a conservação dos alimentos por meio de calor. Então, agora a gente vai ver alguns equipamentos que são utilizados para esta finalidade. Tá? Então, alguns processos térmicos que são utilizados na indústria, nós temos o resfriamento, que aí é um meio de conservação pelo frio, né, não pelo calor. Nós temos também um processo chamado de branqueamento, que é aquele processo onde ocorre um choque térmico nos alimentos, né, onde primeiramente é feito um tratamento a quente e em seguida um tratamento a frio, que é chamado de branqueamento. O processo de pasteurização, esterilização e UHT, que é utilizado, bastante utilizado no processamento de sucos e de leite. Pessoal, só um minutinho que eu já retorno aqui, só vou... Bom, pessoal, então, além do processo de pasteurização, esterilização e o UHT, que eu acabei de falar para vocês, que utiliza no processamento de sucos e leite, principalmente, tem também o processo de fritura, torrefação e cozimento, que pode ser utilizado também de acordo com o produto, né, a ser processado, a ser beneficiado. Então, o processo de transferência de calor, ele se refere a uma energia térmica em trânsito. Ou seja, ele está transferindo calor, né? Esse calor vai ocorrer, essa transferência de calor vai ser devido a uma diferença de temperatura no espaço. Então, ao mesmo tempo que vai ter uma temperatura maior, também vai ter uma temperatura maior, onde vai ocorrer essa diferenciação aí do calor, essa transferência. Então, aqui na imagem nós temos um exemplo de uma temperatura a 0 graus e uma temperatura a menos 20, né? Então, aqui está
ocorrendo uma transferência líquida de calor de uma forma espontânea, ou seja, do corpo mais quente para o corpo mais frio, tá? Então, é essa transferência de calor que acontece. Se nós pensarmos agora que está frio, por exemplo, quando a gente vai tomar banho, é o momento que a gente está com muito frio, ou quando a gente deita na cama para dormir e está com o pé super gelado, e aí a cama começa a aquecer ali, você se enrola numa coberta, começa a acontecer uma transferência de calor, até que a temperatura da coberta ali e do nosso pé se equilibram. É mais ou menos assim que a gente faz uma análise da transferência de calor. Então, é a transferência aí de um corpo quente para um corpo mais frio. Aí, para essa transferência de calor acontecer, tem alguns equipamentos que são utilizados para isso. E o primeiro deles que a gente vai conversar é sobre os trocadores de calor. Esses trocadores de calor, eles são equipamentos usados para implementar a troca de calor entre dois fluidos, ou mais, né, dependendo do processo. E esses fluidos vão estar com temperaturas diferentes, tá? Então, esses trocadores de calor, eles podem ser classificados quanto ao modo de troca de calor, quanto ao número de fluidos envolvidos nesse processo e o tipo de trocador também, né? O tipo de construção. Então, aqui, esse fluxograma, ele é bem legal, porque, vejam só, a gente vai usar ele boa parte da aula. Então, os trocadores de calor, eles são classificados de acordo com processos de transferência e de acordo com o tipo de construção. Quando ele é classificado, então, por processo de transferência, ele pode ser classificado por contato direto e contato indireto. Quando é por contato indireto entre o produto, se tem uma transferência direta ou um tipo de armazenamento. Quando o trocador de calor é classificado, então, de acordo com o tipo de construção, ele vai poder ser classificado como um trocador tubular ou um trocador tipo placa. Quando ele é caracterizado como tubular, ele pode ter uma carcaça, um tubo duplo ou uma serpentina. Daqui a pouquinho a gente já vai ver a classificação de cada um deles e vocês já vão entender, vai ficar mais claro, tá? Se precisarem chamar, a gente ativem o microfone de vocês e me interrompam, tá? Então, aqui nós temos um exemplo de um trocador de calor que ocorre por contato direto. Nesse caso, os fluidos, né, que estão sendo processados, eles vão se misturar dentro do tanque. Então, aplicações comuns de um trocador de contato, né, direto, envolvem a transferência de massa, além da transferência de calor, né, já que eles estão no mesmo sistema e se misturando. Então, comparado a recuperadores de contato indireto, e regeneradores são alcançadas, então, taxa de transferência de calor muito alta, né, visto que eles estão no mesmo sistema. E a construção de um trocador de calor desse tipo é relativamente barato. Então, aqui nós temos a alimentação, né, desse sistema e a entrada e a saída aí de ar quente e ar frio, né, o calor. Aqui nós temos mais um exemplo de um trocador de calor de contato direto. Então, ele tem esse desenho, basicamente. Vejam que aqui embaixo tem uma bacia de água para o condensador, entradas de ar, né, dos dois lados,
e onde ocorre o enchimento, né, e um ventilador e a eliminação aqui das gotas. Então, ocorre a mistura dos fluidos ali dentro e vai eliminando o ar quente, né, vai substituindo esse ar a todo momento, né, entrando o ar frio e saindo o ar quente, e assim por diante, até que a temperatura se equilibre. Aqui nós temos um exemplo de um trocador de calor de contato indireto, né? Diferente do anterior. Nesse tipo, há um fluxo contínuo de calor do fluido quente ao frio, através de uma parede que separa um do outro. Não há uma mistura entre eles, pois cada corrente permanece em passagens separadas, então isso é a diferença entre o trocador de calor anterior para este, né? E esse trocador é designado, então, como um trocador de calor de recuperação ou simplesmente como um recuperador. Aqui nós temos um trocador de calor, né, também de contato indireto, que é o do tipo armazenamento, né? Nesse caso, ambos os fluidos percorrem alternativamente as mesmas passagens de troca de calor, né? A gente consegue visualizar a imagem aqui. A superfície de transferência de calor geralmente é de uma estrutura que se chama matriz. Então, para o aquecimento, o fluido quente vai atravessar a superfície de transferência de calor e a energia térmica vai ser armazenada nessa matriz. E posteriormente, né, quando o fluido frio vai passar pelas mesmas passagens, a matriz vai liberar a energia térmica. E no caso da refrigeração, ocorre o processo inverso. Então, essas matrizes, né, vão absorver ali a temperatura para depois liberar e equilibrar os sistemas, tá, dos fluidos. Esse trocador também é chamado de regenerador, ele pode ser dinâmico ou estático. No caso dos estáticos, eles não possuem partes móveis e consistem, então, em uma matriz através da qual passa alternadamente os fluidos quentes e frios. No caso dos trocadores de calor tubulares, nós temos o primeiro deles, que é o trocador de carcaça e tubo, que ele é chamado. E ele tem essa imagem aqui. Eu vou trazer para vocês, nos próximos slides, alguns vídeos que vão detalhar melhor cada tipo de trocador, tá? Então, esse trocador é construído com tubos e carcaças, como eu falei. Um dos fluidos vai passar por dentro dos tubos e o outro pelo espaço entre a carcaça e o tubo, né? Conforme a gente consegue visualizar aqui na imagem. São os mais usados para qualquer capacidade e condições operacionais, tais como pressões, temperaturas altas, atmosfera altamente corrosiva, fluidos muito viscosos. O trocador tubular de tubo duplo, que é a outra classificação que nós temos, ele consiste em dois tubos concêntricos, conforme mostra a imagem também. Nessa imagem aqui amarela e laranjada. Um dos fluidos vai escoar pelo tubo interno, certo? E o outro pela parte anular entre os tubos, né? Em uma direção de contrafluxo. Esse é um dos trocadores mais simples, né? De todos os tipos, por ter uma manutenção de fácil uma fácil manutenção e é geralmente usado em aplicações de pequenas capacidades. Aqui nós temos um exemplo. Esses vídeos, gente, também não tem... Eles têm uma musiquinha de som, tá? Caso vocês não estejam ouvindo, não tem problema, é mais pela imagem mesmo, tá? Aqui tem um exemplo de um trocador de calor por tubos. Só para vocês entenderem como ele funciona.
Boa noite. Boa noite. Tá conseguindo ver? Pessoal, aqui tem a entrada de ar quente, né? Pessoal, está bem baixo o som, quase não dá para ouvir a senhora. Aí você tem que aumentar o seu volume do seu computador ou do seu celular. Não sei onde você está assistindo. O meu som aqui está no máximo, tá? O meu também está no máximo, mas eu não consegui, quase não dá para ouvir a senhora. Você não está me ouvindo? Agora sim. Ah, não mudou nada. Acho que deve ser o meu que atualizou agora, então. Pode ser. Deixa eu só voltar aqui que interrompeu o compartilhamento. Então, esse que a gente acabou de ver foi o trocador tubular, de tubo duplo. Aqui nós temos um outro tipo de trocador de calor, que é em serpentina, esse que é bem mais conhecido de vocês, provavelmente. Esse tipo de trocador ele vai consistir em uma ou mais serpentinas, né, de tubos circulares, conforme mostra a imagem também. E elas são ordenadas em uma carcaça, que é essa estrutura em volta aqui que a gente consegue ver em rosa. Uma grande superfície pode ser acomodada em um determinado espaço, né, utilizando serpentinas. E as expansões térmicas não são nenhum problema, né? Mas a limpeza, nesse caso, é muito problemática em relação aos outros trocadores de calor. Professora, desculpa, nós não temos esse material à disposição nossa ainda, né? Ainda não, eu vou mandar ele agora, assim que terminar a aula, tá? Tá, ok. Aqui nós temos outro tipo de trocador de calor, que é o tipo placa. Esse tipo de trocador, ele normalmente é construído em placas lisas, conforme a gente vê na imagem também, ou com alguma forma de ondulações. Geralmente, esse tipo de trocador, ele não suporta pressões muito altas, né, comparado aos anteriores. Então, assim como nós vimos o conteúdo ontem, tudo vai depender de qual produto que está sendo processado, né, para a escolha desses trocadores de calor. Esse trocador do tipo placa, ele é do tipo compacto, né, em função do seu tamanho e das suas dimensões. Então, aqui nós temos um exemplo na imagem, aonde nós temos a entrada e a saída dos fluidos, que eu comentei anteriormente. Então, vejam que, ao mesmo tempo que nós temos um fluido com uma temperatura mais baixa, nós vamos ter a saída do fluido com uma temperatura mais alta e vice-versa, tá? Então, aqui eu trouxe também para vocês um exemplo desse trocador de calor de placas, que vai ficar mais fácil o entendimento.
esse vídeo, gente, nós conseguimos ver com bastante facilidade essa troca de calor entre os dois fluidos, né? Aquilo que eu falei anteriormente, que vai migrando, né, de um corpo mais, do sistema mais quente para o sistema mais frio, até que vai ocorrer o equilíbrio entre os dois sistemas, né? Por isso que se chama, então, trocador de calor, tá? Outro tipo de trocador de calor, de acordo com o tipo de construção, é esse que se chama de placa aletada. Ele tem um formato diferente. Eles são construídos, né, na forma de aletas planas ou onduladas e são separadas por chapas planas. E também eles têm correntes cruzadas, contracorrente ou corrente paralela, e são arranjos facilmente obtidos. Aqui nós também temos um vídeo que mostra como ele funciona para o melhor entendimento de vocês. Pessoal, vocês viram que nesses casos desses trocadores de calor que a gente viu até agora, todos eles são construídos, né, com um material que permite uma condução fácil de calor, né? Então é um material que conduz esse calor com facilidade, né? Por isso que o trocador de calor, né, ele tem que fazer essa troca térmica com muita rapidez e muita facilidade. A gente já vai ver mais para frente algumas utilizações disso na indústria, onde que isso é utilizado. E vocês vão também ter um entendimento um pouco melhor. Então, de uma maneira geral, esses trocadores de calor, como eu falei, eles servem para os processos, né, as operações unitárias nas indústrias e também para a conservação desses alimentos, para cada processo, né, de acordo com o objetivo lá do produto final a ser obtido, tá? Outro processo utilizado com trocas de calor na indústria é o processo de evaporação. Ela também é conhecida como uma operação unitária que vai consistir em concentrar uma solução pela ebulição do solvente, né? O processo de evaporação a gente faz praticamente todos os dias na nossa casa. No momento que a gente vai cozinhar, por exemplo,
você vai fazer um molho. Você não deixa lá o molho cozinhando por um tempo até que de repente ele começa a ter uma consistência mais grossa, né? Fica aquele molho mais grosso, por exemplo. Por quê? Porque a água evaporou e concentrou o restante dos ingredientes que tinha se ali. Então, evaporação é um tipo de operação unitária utilizado também. Então, normalmente, o processo de concentração ele é suspendido antes de o soluto, né, começar a precipitar da solução. Vocês já devem ter visto, né, e saberem a diferença entre soluto e solvente, né? O que é o soluto? Por exemplo, uma mistura de água e açúcar, o nosso soluto vai ser o açúcar e o solvente vai ser a água. E a solução é a mistura dos dois. Então, aqui nós temos um exemplo nessa imagem, aonde ocorre um processo de evaporação, né, onde o vapor sai aqui em cima, e o produto começa a se concentrar e vai sair aqui embaixo o concentrado, ou seja, o solvente evaporou e concentrou-se o soluto, tá? Então, esse é um processo mais simples de ser compreendido. Então, o evaporador, ele é constituído por um trocador de calor, que vai ser capaz de levar a solução à fervura. Vai ser dessa forma que o solvente vai evaporar, né? Então, no caso, se for um solvente, se o solvente que a gente está falando for a água, ela vai ter que chegar a 100 graus para ela começar a evaporação. Se a gente falar de um outro solvente, por exemplo, algum reagente químico, por exemplo, pode ser que tenha uma temperatura mais baixa. Por exemplo, o álcool. O álcool ele evapora com muito mais facilidade, né? Então a temperatura aí para evaporação vai ser menor. Então tudo isso vai depender da característica do solvente que está sendo utilizado. Esse evaporador também vai ter um dispositivo para separar a fase vapor do líquido, conforme a imagem que a gente viu anteriormente. Os evaporadores eles vão ser divididos em duas grandes categorias. Eles podem ser classificados como tubos longos e verticais, e dentro dessa classificação pode ser classificado ainda como filme ascendente, descendente ou uma circulação forçada, e também a outra classificação são tubos horizontais. Tá? Aqui nós temos um exemplo desse evaporador de tubo vertical, para vocês entenderem como ele funciona.
Esse vídeo ele mostrou, gente, bem certinho como ocorre esse processo de evaporação nesses tubos verticais. E aqui nós temos mais uma demonstração, só que aí com tubos horizontais. Mas o processo é bem similar. Legal, né, gente? Então, a evaporação, esse processo, nessa operação unitária, ela tem um gasto intenso de energia, né, nos processos industriais, e alguns processos que utilizam a evaporação podem ser a indústria do papel e celulose, a produção de açúcar, né, quem já ajudou a fazer, eu já viu agricultores, né, fazendo o açúcar mascavo, percebe esse processo da evaporação, né, onde vai concentrando o açúcar até que ele passe do estado líquido que ele está para o estado sólido. A indústria do beneficiamento de leite também, quando a gente fala do leite em pó, também ocorre um processo de evaporação, até trouxe um vídeo para vocês verem depois. A indústria do beneficiamento de café também ocorre evaporação, e por esse motivo, os evaporadores, eles podem ser associados, então, para obter um processo com uma maior eficiência, né? Então, podem ser utilizados diferentes tipos de evaporadores para que a eficiência do processo seja melhor, de acordo com o beneficiamento do produto que se deseja obter, tá? Então, devido ao alto gasto de energia, os evaporadores, eles podem ser associados, como eu acabei de falar, para obter maior eficiência, e nesse caso, o vapor gerado de um evaporador vai ser utilizado na alimentação de um segundo evaporador e assim por diante. Então, eles são interligados, né? E quando isso ocorre, o processo de condensação é chamado de evaporação de múltiplo efeitos, já que eles são interligados, tá? Então, aqui nós temos um exemplo de um evaporador de simples efeito, que é o que nós vimos nos vídeos até agora, onde ocorre a alimentação e a entrada de vapor, né, e o processo de evaporação saindo o produto concentrado que se deseja. Então, simples efeito é quando o evaporador está sozinho. Múltiplo efeito quando tem um interligado no outro. Então, aqui nessa imagem, aqui embaixo, a gente consegue ver o evaporador 1 interligado com o 2, interligado com o 3. Tá? Acho que assim vocês conseguem ter uma ideia melhor do que é isso. Então, aqui nós temos um concentrado do primeiro efeito, que vai para um concentrado do segundo efeito, e vai para o terceiro evaporador, e aí vai sair o produto concentrado aqui no final, tá? Então, eles são interligados. Evaporador 1, 2
e tris. O objetivo, né, no processo da evaporação é a concentração de uma solução, como a gente conversou, e ela vai consistir em um soluto não volátil e um solvente volátil, né? É esse o processo da evaporação. Então, na maioria dos processos, o solvente é a água. O processo de evaporação vai diferir do processo de secagem em relação ao produto. Nos evaporadores, o produto é líquido, porém mais concentrado, e às vezes até com alta viscosidade. Enquanto que os secadores, onde a água é eliminada também, o produto vai ser sólido. Então, tem essa diferença na evaporação, tá? De acordo com o produto final formado, é a denominação que ele recebe. Então, comumente, o processo de evaporação é feito com 3 propósitos principais: reduzir o volume e o peso do produto, né? Consequentemente, também reduzir os custos de estocagem e distribuição, porque aí a quantidade vai ser menor, né? Aumentar a estabilidade do produto, né? Reduzindo a atividade provocada pela água, né? Caso o solvente seja água. Isso é um exemplo do leite, por exemplo. Se nós compararmos aí a durabilidade de um leite fluido e de um leite em pó, a gente vai ver a diferença. Por quê? O leite fluido ele tem uma atividade de água muito grande, então logo a proliferação de micro-organismos vai ser muito maior também. E ele também, a evaporação também é um intermediário, né, do processo fabril aí dos alimentos. Aqui nós temos um exemplo de um evaporador, daqueles que a gente já viu nos vídeos. E aqui nós temos um outro exemplo de aplicação de evaporadores. Por exemplo, o café solúvel. No caso da evaporação do café, olha só que interessante. Se ocorre uma recuperação desses aromas, então ele não é perdido quando é feita a evaporação, justamente porque depois esses compostos voláteis eles são retirados, condensados novamente e vão ser reincorporados ao café. Porque esse café, quando ele passa pelo processo da evaporação, ocorre um processo chamado de desaromatização, ou seja, aquele cheiro do café que a gente conhece são os compostos voláteis. Então, quando o café é evaporado, esses compostos voláteis seriam perdidos. Então, depois disso, eles são reincorporados no café, para que ele mantenha essas características. Outro exemplo é da aplicação dos evaporadores, do leite em pó, né? O leite em pó nada mais é do que a evaporação da parte de água do leite, né? O leite possui em média 87% de água, e após o processo de evaporação, esse valor cai para aproximadamente 57%. Aí aqui nós temos um vídeo, ele não é muito longo, que é a obtenção do leite em pó, é muito legal. Estamos acostumados a beber todos os dias um leite saboroso e saudável. Mas você sabe de onde vem o leite em pó? Como ele é produzido? O primeiro a produzir o leite em pó para comercializar foi o químico russo Max Ditchoff em 1832. Te convido agora para assistir como é feito o leite em pó. Tudo começa com simples vacas e, claro, um bom pasto. São elas que diariamente produzem muito leite. Pessoal, vocês estão ouvindo o áudio do vídeo?
Sim, professor, estou ouvindo bem. Eu estou ouvindo. Beleza. Eu estou ouvindo. 20 a 60 litros por dia. Ao se alimentarem, vão para uma máquina de ordenha, o que chega a ser muito vantajoso, pois um só homem gastaria 3 dias para ordenhar manualmente as 300 vacas que há nesta fazenda. Os fornecedores entregam o leite diariamente na fábrica, incluindo todo o regulamento e garantia de qualidade da fazenda. Todos os anos, a fábrica recebe 500 milhão de litros de leite cru, tendo mais de 1.000 fornecedores por todo o país. No momento de entrega, é necessário recolher uma amostra que vai diretamente para o sistema que garante a qualidade do leite e faz com que até a fazenda seja rastreada. Este não é um laboratório qualquer. Aqui, todas as amostras são devidamente analisadas antes mesmo da produção iniciar, dando aos seus produtos um padrão e um alto nível de excelência. A matéria-prima é pré-aquecida e colocada em uma grande centrífuga, que separa a gordura do resto do leite. Essa gordura é então devolvida ao leite na proporção desejada, 26% no caso do leite integral e 0% para o leite desnatado. No caso do leite em pó, é necessária uma última etapa, a secagem. A pasta é borrifada na forma de uma fina nuvem de gotículas em uma câmara fechada, cheia de ar quente e seco, como uma sauna. Quando as gotículas chegam ao piso, já perderam quase toda a água e caem em forma de pó. Aí basta recolher e envasar, adicionando gás nitrogênio para impedir a oxidação da gordura. De volta ao laboratório, independentemente da análise da matéria-prima, o produto final também é analisado fisicamente, quimicamente e biologicamente. Além disso, é hora de ir para a sala de degustação, onde os profissionais aprovam cheiro, sabor e aparência. Eles são de extrema importância, pois você não gostaria se alguma coisa estivesse errada. Estas são as embalagens de ferro. Aqui os recipientes recebem um acabamento personalizado com a marca da empresa. Esta chapa transporta centenas de latas vazias, indo diretamente para a máquina de modulagem que dá a forma padrão. Após serem seladas inferiormente, são levadas automaticamente para receberem o produto. Recebem as tampas e são embaladas, prontas para irem à transportadora. E é assim que o leite em pó chega a milhões de pessoas no mundo, agradando os mais exigentes paladares. Quando você dissolve o leite na água, simplesmente devolve a umidade que a empresa tirou, formando novamente o tão famoso e delicioso leite líquido. Este foi mais um vídeo do Ultra Curioso. Inscreva-se no canal e fique por dentro das intrigantes curiosidades e invenções que permeia este e outros mundos. Até a próxima! Pessoal, vocês sabiam que era assim que era feito o leite em pó? Sim ou não? Eu não sabia. Eu Não? não sabia, não tinha conhecimento ainda do processo. Como é que vocês imaginavam que era? Quer falar um pouquinho sobre isso? Já tinha parado para pensar como que é? Alguém de vocês já tinha parado para pensar como que fazia o leite em pó? Gente, vocês são sempre falantes assim ou não? Vocês não gostam de conversar? Perdão, professor, minha internet está caindo demais. Quando eu tento falar alguma coisa, desamba, cai o negócio aqui. Quem é você? Eu não conheço vocês pelo nome. Você é a Luzia? Luzia. É. Ah, eu vi que você entrou e saiu várias vezes. Oi, Sim, a minha Luzia. internet está muito ruim, daí cai o tempo todo. Pena. Mas vai ficar gravado. Qualquer coisa, depois você consegue assistir novamente. Tá bom, então. Obrigada. Pessoal, vocês conseguiram ver nesse vídeo do leite em pó que tem todas as operações unitárias da indústria. A gente conseguiu ver muitas ao mesmo tempo. Ali mostrou no laboratório
a centrífuga, depois no processo da embalagem, o processo da obtenção, né, do leite em pó. Então, assistam depois de novo com mais calma, se interessaram no vídeo, para vocês avaliarem um pouco melhor essas operações que acontecem. Um outro exemplo de evaporadores, né, é o caso do açúcar, que nós falamos anteriormente. O caldo da cana, ele vai para esse setor de evaporação, e esse caldo, ele é transformado num xarope. E as temperaturas utilizadas nesse processo... Ai, caramba. Pode ativar o meu. Ai, eu desisto. Atrapalhar. Então, esse caldo ele vai ser transformado em xarope, e as temperaturas utilizadas nesse processo, elas também têm que ser controladas para minimizar a perda das propriedades, né? No caso da sacarose ou independente do produto a ser utilizado. O processo de evaporação ele vai ser realizado a temperaturas baixas, com o objetivo, né, de não perder propriedades orgânicas da sacarose, no caso da produção do açúcar. Um outro exemplo de operações unitárias é a cristalização. A cristalização é uma operação de separação, né, partindo de uma mistura que é líquida, e se obtém cristais de um componente da mistura. Esses cristais obtidos, eles possuem quase 100% de pureza. Então, a cristalização ela é aplicada quando o produto de interesse deve estar na forma de partículas sólidas, e quando o processo de fabricação leva, então, a uma solução, por exemplo. O sólido pode ser obtido de uma forma mais conveniente pela concentração de uma solução até a saturação e consequente formação desses cristais. E aí um exemplo da cristalização pode ser fabricação de sacarose a partir da cana-de-açúcar e também da beterraba, que utilizam, né, esse processo. Fabricação de glicose e lactose, né, obtenção desses compostos. A produção de sal marinho, né, também utiliza um processo de cristalização. Na produção de margarina e na produção de sorvetes também. Aqui nós temos um exemplo de um processo de cristalização, né? Aqui embaixo a gente obtém o produto cristalizado, né, em formas de cristais. Tem outro exemplo. Aqui a entrada do produto, né, passa por todo o sistema e se obtém um produto, né, saída do produto cristalizado. Esses cristalizadores, eles podem ser classificados em termos do método usado para se obter o resultado final desejado. Então, os cristalizadores, eles efetuam a precipitação, que é a cristalização mediante o resfriamento, por exemplo, de uma solução concentrada e quente. Também conseguem a precipitação mediante a evaporação de uma solução. Então, se nós pensarmos em aquecer uma água, por exemplo, com sal, a gente vai aquecer essa água vai evaporar e, consequentemente, a gente vai ter a precipitação dos sais, né? É a formação dos sais ali no fundo do recipiente, né? Evaporou a água e sobrou os sais. Os cristalizadores também efetuam a precipitação pela evaporação a vácuo e pelo resfriamento também. Um outro exemplo de operação unitária, né, pela troca de calor, é a torrefação, que nós falamos lá no início. A torrefação é uma operação muito utilizada na torra de grãos, principalmente no grão de café,
e ele é responsável pela transformação do grão verde em grão torrado, né, para a confecção de bebidas. Esse processo da torra vai consistir em submeter o grão a uma elevação progressiva e rápida da temperatura, vai fazer com que a umidade interna do grão chegue a 3%, e o processamento da torra, ele vai determinar a característica final da bebida. Então, quando a gente vai comprar café, por exemplo, vou usar o exemplo lá da marca Nescafé, por exemplo. A gente tem lá o café matinal, que é um café mais fraco, o café forte e o extra forte, né? Esse sabor, ele se dá em função da torra, do quanto aquele grão foi torrado, né? O grau de torra vai evidenciar ou esconder algumas propriedades desse grão. E aí vai dar a característica final da bebida. Aqui nós temos um exemplo de um café verde e de um café torrado. O processo da torra do café passa pelo tratamento térmico a uma temperatura de aproximadamente 200 graus. O tempo da torra do café é de no máximo 25 minutos para adquirir características desejadas. E os voláteis provenientes da torra, né, são liberados pelo sistema de exaustão do torrador. Então, para cada tipo de café, variedade, preparo, vai ter um grau de torra diferente, como nós acabamos de ver. E esse grau vai ser classificado como claro, que aí o café vai ter uma acidez acentuada, vai ter suavidade do aroma e do sabor, e, consequentemente, ele vai ser menos amargo, né? Ideal para o café expresso, por exemplo. Enquanto que a torra média vão ter aromas e sabores mais acentuados, sendo ideal para coador de pano ou filtro de papel, que é aquele café, né? Café passado que a gente conhece. E a torra escura vai diminuir a acidez desse café, vai acentuar o sabor amargo e vai deixar a bebida mais escura. E aqui nós temos um videozinho mostrando o processo dessa torra do café. Bem legal também. Estão conseguindo imaginar o cheiro desse café, gente?
Pessoal, então esse foi um videozinho sobre a torra do café. Mostrar para vocês essa operação unitária. E, gente, sobre a aula de hoje, então, foi isso, para vocês terem uma noção dessas operações unitárias com transferência de calor. Na semana que vem, a professora Camila vai dar continuidade sobre esse conteúdo, vai falar mais para vocês sobre isso. É um conteúdo também bem mais da área dela, que é engenheira química, bom? Então, é importante que, se ficou alguma dúvida, vocês retornem na aula. Eu vou disponibilizar essa aula para vocês em PowerPoint, para vocês ficarem com os vídeos disponíveis, tá? Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Se quiserem tirar alguma dúvida agora também, aproveitem o tempinho. Ou tá tudo certo? Entenderam tudo? Tá tudo certo. Tudo certo. Não saiam ainda, gente. Eu quero fazer uma chamada para ver quem que tá aqui na aula de hoje, tá? Professora, quanto àquela pesquisa que a senhora pediu para a gente fazer sobre os sucos, era para fazer numa folha em separado, para depois mostrar para a professora Camila? Pode deixar no teu caderno, tá? Que a professora Camila vai dar uma atividade para vocês na semana que vem envolvendo aquela questão, tá? Não precisa entregar para ela. Então, pode deixar no teu caderno, você fazendo uma folha à parte. Se fez, também não tem problema, tá? Ok. Pessoal, me fala aí o nome de vocês. Quem tá aí? Luzia. Luzia, presente. Marcos. Só um pouquinho. Luzia, quem mais? O Marcos. Marcos? A Débora. Agora eu tô ouvindo vocês. Olha aí, ó. Arrumei uma tática. Quem mais? A Shirley. Shirley? Shirley. Karina. Ei, Karina. É Karina, né? Karina. Taína? Isso? Isso. E Daiane Cristina. Daiane Cristina. Tem que cuidar que tem 3 Daiane nessa turma, professora. É verdade. Daiane Cristina Mornardi. Isso. Beleza. Moisés. Moisés. Gente, vocês falam. Tô feliz. Quem mais? Alberto. Quem? Alberto. Alberto. Quem mais? Tá aí. Samanda. Você tá aí, Samanda? Sim, prof. Que nome diferente. É a primeira vez que eu vejo. Quem mais que não falou? Acho que todo mundo, né? Ana Paula. Você tá aí, Ana Paula? Ou tá só online, só o participando? Cadê você? Quem não falar vai levar falta. Ana Paula, você tá me escutando? Tô. Opa! Quem mais? Acho que agora foi todo mundo. Pessoal, alguma dúvida? Tudo certo? Agora tudo parecido. Então, beleza. Eu vou encaminhar para vocês esse material e o vídeo assim que eu conseguir salvar ele, tá bom? Certo, gente?
gente. Boa noite, então. Bom descanso para vocês. Boa noite. E até a semana que vem. Boa noite, professor. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, prof. Boa noite. Boa noite. Boa noite.